Bem-vindo à JE Talks, da JE TV. Que importância vão ter os fundos europeus e os programas de financiamento no atual contexto micro e macroeconómico? As linhas de capitalização estarão em análise nesta edição, assim como as melhores estratégias para que as empresas possam entregar as suas candidaturas e perceber que apoios estão disponíveis para PMEs e startups. Vamos ainda explicar o papel de setores como a banca, a consultoria e a advocacia na atribuição, acompanhamento e fiscalização destes apoios. Esta JE Talk está inserida num caderno especial dedicado a este tema, que irá acompanhar a edição impressa do Jornal Económico desta sexta-feira, dia 1 de julho. Para já, apresento os dois convidados que estarão connosco nesta talk para uma reflexão sobre as linhas de capitalização. Precisamente Pedro Neto é partner da Moneris e Ricardo Val, coordenador comercial da Unit Consulting. Muito obrigado, Pedro e Ricardo, por estarem presentes connosco nesta JE Talks, um tema absolutamente fundamental no contexto que vivemos e também tendo em conta os valores que estão por vir do Plano de Recuperação e Resiliência e outros programas. Começo precisamente por perguntar, Pedro Neto, qual a importância que os programas e linhas de financiamento desempenham no atual contexto micro e macroeconómico? Antes de mais, bom dia a todos e agradeço o convite por parte do Jornal Económico para este debate relativamente às linhas de capitalização. Bem, assim, no atual contexto económico, em que cada vez mais a competitividade é maior e é transversal não só às empresas portuguesas, mas ao nível dos mercados internacionais, é de extrema relevância e importância que as empresas portuguesas se capacitem mais para que consigam ter maior capacidade de competitividade dos mercados externos, ou mesmo concorrer com empresas estrangeiras que venham a operar em Portugal. Portanto, precisam também de promover a sua competitividade no próprio mercado português. Sem este acrescentar da competitividade, eu diria que provavelmente vai ser difícil a estas empresas criarem, inclusive, estratégias de sustentabilidade e de manutenção no próprio tecido empresarial. Portanto, é premente que as empresas consigam ter capacidade de investimento, de atualização, para se conseguirem adaptar a todos estes novos mercados, que cada vez têm mutações muito mais rápidas, e nós vimos que os atuais contextos pandémicos e outros contextos, como a questão da guerra, fazem com que, efetivamente, as empresas têm que ter uma capacidade de readaptação muito mais rápida e muito mais assertiva naquilo que diz respeito à competitividade internacional. Portanto, a utilização destes instrumentos é crucial para que as empresas consigam efetivamente alavancarem-se nesta vertente da competitividade. E para tal é preciso que as empresas também se preparem para o aproveitar daquilo que são as verbas que estarão para vir, quer no âmbito do PRR, quer no âmbito do Portugal 2030, que certamente vem mais direcionado para aquilo que são as necessidades das empresas do que aquilo que é atualmente o PRR. Ricardo, o Pedro começou precisamente por falar de um aspecto que é muito interessante e que vai ser fundamental para que as empresas percebam em que contexto é que se vão inserir nesta nova arrumação global que provavelmente vamos ter com todos os acontecimentos que temos vivido. Primeiro uma pandemia da qual estamos a sair, e agora, como estava a recordar, o contexto da guerra na Ucrânia, que mexe naturalmente com aquilo que é a própria dinâmica empresarial. O que eu pergunto é, de facto, como é que estes programas e linhas de financiamento podem desempenhar aqui um papel muito importante para que as empresas consigam adaptar-se bem a todo este contexto que é, como já percebemos, muito dinâmico e muito exigente.
Bom dia, José Carlos Lourinho, bom dia, Pedro, e agradeço também da nossa parte o convite para estarmos aqui nesta talk. Eu não retirava uma vírgula daquilo que o Pedro Neto referiu, sem dúvida. Eu gostava apenas de reforçar uma ideia que tem muito que ver com a preparação das empresas, ou seja, as linhas de financiamento, os programas comunitários não podem, não devem ser vistos como um fim em si, mas como um meio para. O que significa que, perante este contexto macroeconómico que o Pedro Neto referiu e perante tantas adversidades, eu arrisco dizer que o empresário deve, sobretudo, olhar para dentro, para si, para a sua empresa, para os recursos que dispõe e depois olhar para as linhas e para os programas como um adicional de desenvolvimento e não propriamente como um fim. Uma tábua de salvação, não é? Exatamente. Até porque olhar para estes financiamentos, usando a expressão que o José Carlos usou como tábua de salvação, é um princípio completamente errado. E, Ricardo, relativamente àquilo que é a própria forma como as organizações se preparam para efetuar estas candidaturas, que se querem naturalmente em tempo útil e bem preparadas e bem fundamentadas, na sua opinião, que aspectos é que, de facto, as empresas devem ter em conta para ter estas candidaturas bem solidificadas e preparadas para se apresentarem a estes apoios? Desde logo, não descartando naturalmente o contexto internacional, até porque a relevância dos mercados externos, quer num racional de exportação, mas também quer num racional de competitividade interna perante exportadores para Portugal e outros países, é fundamental. Mas eu diria que, e até pegando numa temática também muito cara nestes programas de incentivo, que está relacionada com as famosas políticas setoriais. Para quem está por dentro da temática, conhece bem a expressão de políticas setoriais. Elas, mais do que serem relevantes para o próprio processo de candidatura, na nossa ótica, são relevantes para o processo de desenvolvimento da empresa por si. Indústria 4.0, economia circular, robotização, enfim, tudo que está em cima da mesa nos dias de hoje e que tantas vezes parecem um pouco soundbites mais macro, mais estatais, mais de política nacional, mas que depois são necessariamente aplicadas no âmbito das candidaturas, estas temáticas devem estar também no pensamento dos empresários quando pensam a própria organização. E realço aqui o fator da sustentabilidade, onde vai ser uma questão de tempo até o próprio acesso ao financiamento bancário estar correlacionado, o acesso no sentido de maior ou menor facilidade, maior ou menor custo, estar correlacionado com o fator de sustentabilidade de cada uma das empresas. E, portanto, em suma, o que eu digo é uma boa preparação de uma candidatura só existe se tivermos um bom pensamento e uma boa preparação da empresa e do negócio da empresa de base. Pedro, também gostaria de ouvir relativamente a este aspecto, que tem a ver com a capacidade das empresas se organizarem, de apresentarem as tais candidaturas em tempo útil, como é que estas devem ser efetuadas, como é que devem ser, qual é que deve ser o argumento também apresentado para se candidatarem a estes apoios. Pergunto-lhe também, na sua perspectiva, Pedro, como é que deve ser preparado todo este processo, que imagino que não seja propriamente um processo simples e que é naturalmente demoroso, não é? A par daquilo que o Ricardo referiu, que é crucial para o desenvolvimento, portanto, do aproveitamento das linhas que estarão disponíveis para as empresas, efetivamente é crucial que haja um pensamento estratégico nas empresas. As empresas têm que definir a sua estratégia, têm que saber o caminho que vão seguir, têm que delinear todo esse processo de desenvolvimento e de investimentos que vão fazer
sem pensarem que existem estas linhas de financiamento. E esse deve ser um pensamento estratégico que as empresas devem ter desde já. O que acontece na maioria das vezes é que, na falha deste pensamento estratégico, as empresas normalmente acordam quando abrem as aberturas de concurso para aproveitamento daquilo que são as linhas que estão em curso. E isso torna muito mais difícil a operacionalização de uma candidatura e, inclusive, a própria justificação dos investimentos associados, portanto, a um plano estratégico que, ao fim e ao cabo, não existirá. Portanto, estamos numa fase em que o Portugal 2030 está para breve, portanto, é premente que as empresas comecem a pensar desde já e hoje naquilo que é a estratégia que vão seguir, tendo em conta, obviamente, aquilo que o Ricardo disse, portanto, as grandes orientações, quer europeias, economia 4.0, sustentabilidade, etc., quer naquilo que são as próprias estratégias dos setores em Portugal e daquilo que possa ser inovador, porque muitas vezes nós vimos aqui alguma iliteracia empresarial, que para uma empresa fala em que vai fazer algo que é inovador, quando já toda a gente tem aqueles produtos, aqueles processos no mercado. Portanto, é premente que as empresas façam todos estes estudos de mercado, onde é que estão, quem são os seus concorrentes, para onde é que querem ir e de que forma é que deverão ir. E este pensamento tem que ser feito desde já, porque torna-se muito mais fácil para nós, como consultores, para mim, para o Ricardo, conseguirmos aproveitar todo um pensamento estratégico e operacionalizá-lo naquilo que é um processo de investimento e de aproveitamento das linhas de financiamento. Até porque uma candidatura baseada nessa tal orientação estratégica que Pedro estava a falar e que o Ricardo mencionou também, é fundamental para que depois seja bem sucedida essa candidatura. É meio caminho andado. Exatamente. Pedro, mas mais importante, José Carlos, só dar aqui uma nota, mas mais importante do que para a informação para os consultores e meio caminho andado, como bem disse Pedro, para a candidatura, é mais importante do que para nós, é sobretudo para o empresário. E o ponto é este, ponto é este. Tem que ser ele, tem que ser o próprio empresário a ajudar-se nesse aspecto. Iria continuar com o Pedro para passar para o próximo tópico, relativamente àquilo que são os apoios específicos disponíveis para PMEs e startups. Esta talk vai ser muito ouvida naturalmente por responsáveis de empresas e startups e provavelmente neste momento estarão a perguntar-se o que é que estará disponível em termos de apoios e que a minha empresa naturalmente possa aproveitar. O que é que o Pedro responderia a quem se questiona dessa situação? Neste momento, e o Ricardo sabe que isto é uma pergunta difícil nos dias de hoje, aquilo que nós temos é algumas linhas muito específicas no âmbito do PRR e muito direcionadas essencialmente para aquilo que são as temáticas de eficiência energética e algumas linhas em que as empresas também poderão aproveitar por via de outros organismos de algum apoio relacionado com a economia 4.0. Não são, efetivamente, linhas para apoio ao investimento da forma como as empresas estão habituadas no âmbito do Portugal 2020. Essas linhas só irão abrir ao abrigo do Portugal 2030. Portanto, a par destas, eu diria, pequenas vertentes de apoio ao investimento que são abrangidas no PRR, e aqui elas estarão disponíveis depois para as startups, para as PMEs, como muitas das linhas também estarão abertas e existe concorrência nos concursos com as grandes empresas, porque o PRR tem esta característica de não fazer distinção, portanto, relativamente às pequenas e grandes empresas, o que muitas vezes no Portugal 2030, que virá, portanto, existem avisos de aberturas de concursos em que, por exemplo, poderá estar vedado o acesso às grandes empresas. Portanto,
Paralelamente, aquilo que existe algumas linhas de capitalização que são protocoladas com a banca e que, nesta fase em que existe vamos lá, uma falha em termos da maior parte das linhas de apoio ao investimento, em que as empresas que queiram desenvolver desde já os seus processos de desenvolvimento possam aceder a estas linhas de capitalização, que são empréstimos, que são protocolados, muitos deles entre o Banco de Fomento e as próprias instituições bancárias. Ricardo, relativamente a estes apoios que estão disponíveis, estes apoios específicos, o que é que recomendaria a PMEs e startups relativamente a uma candidatura que pudesse ser bem sucedida? O que eu recomendaria, depois daquela recomendação do planeamento estratégico e da definição muito clara do que pretendem para o negócio, é que falassem de facto com especialistas, por uma questão muito simples. Os quadros comunitários e todas estas linhas de apoio estão formatados para, independentemente da dimensão da empresa, enfim, com uma outra exceção que o Pedro referiu para não PMEs, mas também, sobretudo, independentemente da data de criação da própria empresa, seja startups ou empresas mais maduras, eu arrisco dizer que estão formatadas para apoiar as diversas fases de investimento ou os diversos momentos de investimento, seja numa fase mais inicial de pensamento, de desenvolvimento, de investigação, nas PMEs mais desenvolvimento propriamente investigação. Portanto, se quisermos numa primeira fase pré-produção, depois estão também estruturadas para apoiar o investimento relacionado com a produção, depois apoiar investimentos relacionados com a qualificação interna da empresa e numa quarta fase para apoiar todo o processo de venda, bem entendido, venda com foco no mercado internacional. Portanto, se pensarmos de fio a pavio, eu primeiro tenho que saber ou posso desenvolver produto, tenho aqui uma fase de ID, depois vou produzir, depois vou qualificar a empresa e depois, já agora no final do dia, porque o objetivo das empresas é fundamentalmente a obtenção de resultado e isto implica vender para o mercado externo. Naturalmente, uma empresa não tem que ter isto tudo, pode acontecer uma empresa percorrer todo este ciclo, mas não tem que o fazer. Este é uma primeira camada. E depois há uma segunda camada e que também resulta do pensamento estratégico que o empresário definiu. Se eu vou fazer isto sozinho ou se vou fazer isto com mais alguém em parceria. E, portanto, no fundo, temos aqui estas 4 fases que poderão ser trabalhadas individualmente ou em parceria com outras empresas ou entidades. E em função do objetivo estratégico, do planeamento estratégico definido, em função das rúbricas de investimento que o empresário definiu a prazo, compete depois, em trabalho, parceria naturalmente com o cliente, aos profissionais, no fundo, olharem para aquele bolo de investimento, para aquele 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, o que for de investimento, e fatiar esse investimento em função do objetivo do próprio investimento e alocar aos respectivos programas, seja no âmbito do BRR, seja no âmbito do Portugal 2030, seja no âmbito de outros modelos de financiamento, no limite até aconselhar, por exemplo, a entrada de capitais de risco ou de investidores, e, portanto, olhar para este bolo de investimento e fatiá-lo de acordo com a melhor otimização financeira que cada rúbrica deste investimento pode ter. E, portanto, eu diria que pensamento estratégico, definição de investimento e depois um trabalho em conjunto de como otimizar este investimento que está definido pelos empresários. Muito bem, e já estamos no final desta nossa conversa. Iria pedir um minuto tanto ao Ricardo como ao Pedro relativamente àquela que é a última questão que eu teria para vos colocar, que tem a ver com os critérios estratégicos e os timings apertados, já que estes fundos não são exatamente iguais aos outros em termos daquilo que é a urgência. Ricardo, gostaria que desse aqui uma reflexão relativamente a esta situação. Eu penso que, no fundo, é uma pergunta que resume aquilo que já fomos falando, ou seja, a questão da urgência. De facto, o Pedro referiu há pouco que algumas vezes
a maioria das vezes, muitas vezes, os empresários chegam a nós consultores, bem entendido, quando há uma informação específica da abertura de um aviso de candidatura. E um aviso de candidatura poderá ter um intervalo típico de 2 meses, mas no passado já aconteceram 15 dias. E não é em 15 dias que se vai preparar uma candidatura, mas não é em 15 dias que se vai pensar em investimento, ou em 2 meses que seja, que se vai pensar no investimento, que se vai contactar os fornecedores para dar um orçamento, para depois se tratar de uma candidatura. E quando assim é, a candidatura vai sair coxa. Claro, portanto, o resumo é este: pensar, estruturar, falar com os profissionais e aí sim fazer o melhor enquadramento para a candidatura, que a seu tempo surgirá. Pedro, uma reflexão também muito rápida sobre esta urgência, que muitas vezes é tão inimiga do próprio objetivo em si, que é a candidatura bem-sucedida. Eu diria que o Ricardo disse e resumiu bem aquilo que é urgente, portanto, que é as empresas efetivamente falarem de forma antecipada com equipas de consultores, externos ou internos, portanto, que lhes consigam efetivamente operacionalizar ou verificar, portanto, todo o leque de investimentos que a empresa pretende levar a cabo e direcioná-los para aquilo que são as melhores linhas de financiamento. Agora, efetivamente, na maior parte das vezes, aquilo que acontece é que as empresas abrem o concurso e então aí é que vão pensar. Não há tempo, porque aquilo que já aconteceu no Portugal 2020 e que vai ser certamente regra no Portugal 2030 é que abre uma candidatura com, por exemplo, como disse o Ricardo, uma janela de aviso de 2 meses, mas se no prazo de 15 dias entrarem candidaturas e absorverem aquilo que é a dotação financeira, pura e simplesmente os organismos vão suspender esse aviso. O que quer dizer? Se nós não prepararmos tudo antecipadamente, aquilo nem sequer se vai conseguir entregar as candidaturas. Portanto, é urgente que as empresas que queiram aproveitar estas linhas de apoio, que pensem desde já nos investimentos que querem fazer e que falem com especialistas por forma a que se crie uma estratégia de aproveitamento dessas linhas. Porque não vamos conseguir estar a aguardar que abram os concursos para depois estruturar e pensar o que vamos fazer. Muito bem, ficam aqui dicas muito úteis para quem quer aproveitar as linhas de capitalização. Pedro Neto, Ricardo Val, muito obrigado por terem estado connosco e por esta análise relativamente àquilo que deve ser a capacidade de antecipação, mas também a delineação de uma orientação estratégica tão importantes para uma candidatura bem-sucedida. Mais uma vez, muito obrigado por estarem connosco nesta reflexão. Já sabe. Obrigado, José Carlos. Muito obrigado. Esta JN Talk está inserida no caderno especial dedicado a este tema e que irá acompanhar a edição impressa do Jornal Económico desta sexta-feira, dia 1 de julho. Acompanhe estes e outros temas em JETV e em jornaleconómico.pt. Até à próxima.